This call is now being recorded. Aí, top. Vamos lá. Então, o que a gente vai conversar hoje, tá? Basicamente, a gente vai dar continuidade que a gente tinha começado, tá? E hoje a gente vai falar da topologia que eu acho que é a mais utilizada para fontes chaveadas no nosso ambiente de análise, tá? Que é a topologia flyback, que é um conversor estático. Ele é um conversor isolado e ele tem a mesma pegada dos conversores que vocês estudam em Fundamentos da Eletrônica de Potência. Tá? A gente vai estudar ele CC e vamos partir da topologia básica dele. Tá? Daí, o que é a ideia aqui? Que a gente entenda perfeitamente o que está acontecendo no circuito, que a gente consiga tirar as formas de onda, de tensão e corrente em todos os elementos, tá? E consiga estabelecer uma simulação, né? Que vocês consigam simular esse circuito e observar as formas de onda que a gente vai desenhar aqui e vocês consigam ver isso na simulação. Basicamente é essa aula, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos estudar esse conversor aqui porque ele é a base do nosso estudo, tá? Voltando o que a gente tinha visto na última aula, então, basicamente o que a gente conversou na primeira aula, e quem não viu ainda tá gravadinha lá, tá no YouTube já, tá no Moodle. O que a gente conversou? Foi basicamente tentar estabelecer o conceito geral da onde que a nossa disciplina está situada, tá? Então, a eletrônica, como eu falei para vocês, ela vem no intuito de propor soluções para te fazer manipulação de energia, para te transformar a energia elétrica numa fonte em outra, né? Então, eu mostrei para vocês o exemplo que a gente tem a energia elétrica disponível para ti, geralmente na forma da tomada, né, 311 de pico, 60 Hz, mas as tuas cargas demandam formas diferentes, seja uma forma CC controlada para um telefone, ou seja, para te acionar uma lâmpada, ou seja, enfim, para diferentes cargas, tu tem diferentes características que tu quer de energia, seja CC ou seja CA. Só que ela é fornecida para ti num padrãozinho lá que não necessariamente é pronto para alimentar a tua carga. Então, os circuitos eletrônicos, ele vem para fazer esse meio campo aqui, para processar essa energia, para pegar ela da forma, digamos, bruta, manipular ela e transformar para aquilo que a tua carga precisa. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso e que a eletrônica se divide basicamente nessas grandes áreas que todas visam manipular sinal elétrico, transformar sinal elétrico, certo? Manipular energia elétrica. Isso que a eletrônica faz. E dependendo do nível de tensão, nível de energia, o nível de corrente que tu vai manipular, tu tem diferentes áreas, né? Então, por exemplo, se os sinais elétricos que tu está manipulando ou que tu tem interesse de manipular são sinais lógicos, sinais que referenciam informação puramente, né? Então, a gente tem a nossa lógica binária, eletrônica digital, daí tudo que tu vê em eletrônica digital está aqui dentro. O que tu está fazendo em eletrônica digital? Tu está manipulando sinais elétricos, só que são valores digitais que informam para ti puramente informação, né? O processamento da informação. E daí isso aqui vai dar uma área completamente nova, assim, vai depois virar a ciência da computação e assim vai crescendo, né? Daí outra grande área é trabalhar com esses sinais de forma analógica, daí tu pode trabalhar a nível de sinal mesmo, que é informação. Então, se os teus sinais elétricos, eles representam informação, como, por exemplo, a resposta de um sensor, né, ele é um sinal elétrico, mas ele está te trazendo uma informação. Todos os circuitos que manipulam esse sinal, seja amplificar, seja filtrar, seja fazer o que for com esse sinal, são circuitos que estão manipulando ele. Então, vem a eletrônica de sinal, que manipula sinais elétricos que têm informação. O grande objetivo desse sinal é a informação. Já para tratar grandes energias, grandes tensões e correntes, existe a eletrônica de potência, tá? E dentro desse cenário da eletrônica de potência que está o grande alvo das fontes chaveadas. Ele é um tipo de circuito que manipula energia, e uma energia elevada, para acionar uma carga. Elevada quando eu falo em comparação com o sinal de um sensor, tá? Não é extremamente elevada, é elevada em comparação com o digital ou com o sinal. Tá? Então, a gente está aqui dentro desse cenário. E eu ainda tentei chamar a atenção para vocês que, na real, quando a gente está falando de fonte chaveada, a gente não trabalha com uma dessas áreas, ou nenhuma das áreas nunca trabalha estritamente sozinha, né? O que a gente vai conversar na disciplina envolve basicamente todas essas áreas aqui da eletrônica, tá?
Daí eu tentei afinar um pouco mais esse conceito de eletrônica, mostrar para vocês o que é o grande objetivo em si, né, que é manipular a energia da rede, transformar num CC, fiz o comparativo com a analógica, então deixei uns links aqui com a fonte linear, deixei uns links aqui para vocês se situarem um pouquinho melhor do qual que é a diferença de eu usar uma fonte linear e usar uma fonte chaveada, o que é uma fonte linear, o que é uma fonte chaveada, tá? Porque elas são basicamente para fazer a mesma coisa, tá? Que é transformar, digamos, um CA num CC controladinho. Beleza? E daí eu tentei explanar para vocês a topologia básica, né, a estrutura básica de uma fonte chaveada. E aqui eu chamei a atenção, né, que a gente tem a parte de potência e a parte de controle. E daí nessa estrutura completa, a gente engloba essas grandes áreas da eletrônica que a gente comentou, né? Tem desde a parte de condicionamento de sinal analógico, que daí quem estuda isso aqui é a eletrônica 3, que é amp-op, basicamente, tá? A parte de sintetizar um PWM, que pode ser feito com eletrônica 3, ou digitais, ou microcontrolador, enfim, e toda essa parte de cima aqui, que é o teu conversor de fato, que é a eletrônica de potência que estuda, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada área disso aqui, conforme aquele fluxograma que eu mostrei para vocês, tá? Então, a primeira aula a gente já teve, que era basicamente conceitos iniciais, definir o contexto, isso aqui é importante para vocês não se perderem dentro da disciplina, para vocês saberem dentro de que cenário que a gente está estudando e qual a correlação do que a gente está estudando com o resto da eletrônica ou o resto da engenharia elétrica mesmo, tá bom? Daí hoje a gente vai partir para a primeira topologia, ou a topologia que a gente vai estudar, que é o flyback, tá? Onde a gente está interessado em saber tudo, como que ele funciona, como que ele opera, todas as tensões e correntes no nosso sistema, tá bom? E para adiante a gente vai ver as outras partes do conversor, né? Vamos aprender a projetar, definir semicondutor, projetar o indutor fisicamente, circuitos de snubber, CIs de acionamento e a parte de entrada também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa estrutura que eu mostrei na última aula, tá? Fala aí, a gente vai conversando, ou vamos moldar, caso vocês queiram, eu quero aprofundar mais em tal lugar. Vamos ver o que dá para fazer, tá? Vamos conversando. A princípio é isso aqui. Beleza, feito uma retomada do que a gente tratou da última aula, vamos adiante agora, tá? Essa imagem aqui eu mostrei também para vocês na última aula, que era uma topologia bem comum, bem típica de fonte chaveada, tá? Isso é um circuito eletrônico, que é basicamente o que vocês têm dentro de um carregador de notebook, por exemplo, tá? Da fonte de vocês do notebook. Onde a gente tem aqui, ó, a entradinha CA, certo? E daí a gente explorou cada uma dessas partes, e tu tem a saída aqui, CC controlado, tá? A placa por cima e a placa por baixo, tá? Esse conversor aí específico é um conversor flyback, tá bom? Esse que tá mostrando aí para vocês. Eu quero ver se eu consigo mostrar outra placa aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma aqui. Vou usar o telefone, que a câmera é melhor. Vamos ver se rola sentimento. Será? Olha aí. Vocês conseguem ver o meu outro perfil que tá aí filmando? Sim, não. Se eu botar assim fica ruim, né? Não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Assim fica virado pra mim. Deixa eu fixar no meu aqui e vamos ver. Não sei se vocês estão olhando no notebook também. Será que isso aqui não vira por conta? Mas daí eu me quebrei agora. Em vez de testar isso aqui antes. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, primeiro a placa de longe, tá? Plaquinha de longe. Estão vendo a plaquinha aqui, ó? Isso aqui é uma fonte chaveada, tá? Isso aqui, ó, é para acionar uma placa de LED, tá? Não sei cadê ela. Mas é uma placa de 60 watts de LED, tá? Para iluminação pública, coisa assim, tá? Eu quero mostrar que isso aqui, ó, tem a mesma topologia, a mesma estrutura daquela imagem que está no slide ali para vocês, tá? Então, olha aqui, ó, aqui desse lado é a entrada, onde vai ligar na rede, por exemplo, certo? E aqui é os bornes de saída, onde vai sair a tensão contínua de saída controlada. Então, agora eu vou vir aqui, ó, na entrada só, direto, ó, vamos conversar aqui, vamos fazer o percurso que faria a tensão, né? Então, a energia, aqui a gente tem os bornes de entrada, e daí observa que a gente falou que como entra a rede, esse cara aqui passa primeiro para um estágio de retificação, ó. Então, tá aqui, ó, os 4 diodos da retificação. Beleza? Retificou, tu tem um CC.
Teria que ter aqui ainda um capacitor de barramento. Lembra que eu falei para vocês que existe capacitor de barramento, porque transforma essa CCLzinha? Esse caso específico aqui não tem, tá? Mas é um tipo especial de operação. O que mais que a gente tem? Aqui, ó, tem esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui que é para vir um núcleo magnético. E esses capacitorzinhos aqui, ó, pequenininhos, ó. Isso aqui forma aquilo que eu falei na última aula, que é o filtro de EMI. Isso aqui a gente vai estudar também, vai entender a função, vai entender como que a gente define ou qual que é a principal topologia que a gente usa aqui, tá? Seguindo mais para frente, a gente vai ter o que a gente vai estudar hoje, que é o conversor flyback em si, ó. A gente tem um núcleo magnético aqui, que é basicamente um acoplamento magnético, como se fosse um transformadorzinho, tá? Só que o núcleo, em vez de ser ferro-silício, é um núcleo de ferrite, que é uma cerâmica, tá? Ferromagnética. Esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui é o MOSFET da nossa topologia, é a chave, o interruptor comutado, aquela chavezinha que vai abrir e fechar em alta frequência, que vai fazer esse magnético carregar e descarregar. Aí a gente vai entender como que isso acontece. Alguém levantou a mão? Frank? Já baixou? Desistiu? Foi sem querer, professor. Tava tentando ajeitar aqui a tela. Não consegue. Quando o cara assiste aula na cama abafado, é assim que acontece, né? Então tem o diodo de saída aqui também, ó, tá? A gente já vai ver ali na topologia, e esses aqui são os capacitores de saída, tá bom? Então agora eu vou voltar aqui no slide, vamos lembrar isso aqui lá no slide, tá? Deixa eu contar aqui. Então se a gente olhar no slide aqui, ó, a mesma estrutura a gente observa nessa aqui, ó. A entrada tá aqui, certo? Aqui é o borne de entrada, onde vai vir a rede. Olha aqui a ponte retificadora, certo? O capacitor e aquele magnético para fazer o filtro de entrada. Aqui, ó, o capacitor de barramento, o MOSFET comutado, o interruptor, o magnético aqui, ó, que é o acoplamento magnético que vai comutar em alta frequência, os capacitores de saída, tá bom? E por baixo a gente tem sempre, ou não necessariamente sempre por baixo, mas a gente sempre ainda tem o circuito de comando, né? Que é quem vai sintetizar o PWM dessa chave aqui, quem vai sintetizar o gate dessa chave, quem que manda ela fechar. Nessa placa aqui, daí voltando na minha, não sei se vocês conseguem voltar rapidinho aí também, mas voltando aqui na outra placa, a gente tem a mesma estrutura por baixo, ó. Tem um CIzinho, então esse CI aqui que vai gerar o sinal PWM para a chave, que vai mandar a chave abrir e fechar, certo? E a gente também tem uma unidade lá para estudar um pouquinho sobre esses CIs, para saber qual que é a estrutura básica desses CIs, qual que é a função, o que eles fazem, tá? Então, a gente tem ela por baixo aqui fazendo a mesma coisa, tá bom? Então, é só para mostrar outra imagem, para não ficar batendo sempre na mesma, é para mostrar para vocês que tem a mesma estrutura. Eu ainda posso mostrar para vocês, por exemplo, um carregador de telefone aqui, ó. Isso aqui é uma potência um pouquinho menor. Isso aqui era um carregador de telefone, certo? E a estrutura é exatamente a mesma. A estrutura é exatamente a mesma. A entrada está aqui, ó, ponte retificadora ali no meu dedo indicador, ponte retificadora, os capacitores de entrada, a fonte chaveada, o indutor chaveado aqui, que em alta frequência, o interruptorzinho aqui, que nesse caso foi um transistor, tá? É a mesma estrutura, e o capacitor de saída aqui, ó, tá bom? Então, é a mesma topologia sempre. Então, a gente tem flyback aqui, tem flyback aqui, tem flyback na maioria das fontes chaveadas, que é a estrutura que a gente vai analisar, tá bom? Vamos adiante. Não sei se adiantou eu mostrar alguma coisa pelo telefone, mas vamos indo. Tá. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos olhar aqui, ó. Essa estrutura que tá nessa imagem aqui para vocês, beleza? Essa estrutura que tá na imagem do slide é esse circuito que tá aqui na direita, ó. Tá? Como eu já abordei cada partezinha na última aula com vocês. Mas o que a gente vai fazer? A gente está interessado em analisar o flyback, tá? Cadê o flyback no meio dessa bagunça aqui, ó? O flyback, a gente vai começar a tirar as partes aqui para enxergar o flyback no meio dessa estrutura completa, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pensar assim, ó, bom, existe todo esse circuito de comando aqui embaixo, beleza? No nosso circuito, ele tá aqui, ó. Todo o circuito de comando. Tudo isso aqui, ó, toda essa parte verde aqui, ela existe só para gerar o PWM dessa chave, só para mandar abrir e fechar essa chave aqui em alta frequência. Então, todo esse circuito que está aqui, tu define esses resistores em volta para definir a frequência, para definir os ganhos, para definir a proteção, para definir o controle. Tudo isso que tem em volta aqui, ó, é para fazer isso, é só para comandar essa chavezinha.
A gente não está interessado nisso aqui por enquanto. A gente vai dizer o quê? Não, já existe aqui um sinalzinho PWM mandando fechar essa chave, que é a tensão nesse nó aqui, ó. Já existe aquilo ali. Não vamos se importar com o comando por enquanto. Então, por enquanto, vamos tirar ele daqui, não vai estar ali, tá? Vamos assumir que essa chave está chegando aqui, um sinalzinho PWM, não interessa por enquanto o que está gerando esse sinal para nós, tá? Está chegando aqui o sinal PWM. Beleza. O que mais que a gente pode simplificar nisso aqui se a gente quer estudar só o flyback? É a parte de entrada, tá? Toda retificação, o que que esse circuito aqui em cima faz? Ele vai pegar a rede que está CA aqui na entrada, ó, a rede CA, 311 de pico, 60 Hz, e vai transformar numa tensão CC aqui, ó, para a entrada do nosso conversor, tá? E eu falei para vocês que geralmente o nome dessa tensão é tensão de barramento, VBus, tá? Aqui a gente vai chamar de algumas coisas, como VIN, tá? Porque é a entrada do nosso flyback. Mas a ideia é o seguinte, ó, que tu vai converter essa CA aqui para uma CC. Entre esses nós aqui, ó, todo o circuito está transformando ela numa tensão CC, tá? Está retificando, basicamente. Claro, tem as partes de filtros, barari, barará, mas é a parte que transforma CA em CC. Então, a gente não vai olhar todo o circuito, a gente vai dizer o seguinte, não, todo esse circuito gerou uma CC, beleza, então eu vou considerar que tudo aquilo ali é uma fonte CC, tá? Então, a gente simplificou todo aquele estágio de entrada, depois a gente vai olhar o estágio de entrada de novo, mas por enquanto vamos assumir que ele é uma fonte CC, tá? Vamos assumir que seja, tá? Outra coisa que a gente vai simplificar nesse nosso circuito é esse circuitinho aqui, ó, que é um circuito chamado circuito de snubber, tá? Ele é um circuito de proteção, certo? Que protege o MOSFET. A gente vai estudar ele mais a fundo depois, mas isso aqui não faz parte da topologia em si, tá? Ele é um circuito de proteção que tu tá colocando no teu circuito, tá? Ele vai proteger o MOSFET. Então vamos ignorar ele por enquanto, vamos assumir que o nosso circuito vai ser ideal, que não precisa de proteção, tá? Porque a gente é projetista muito foda, então isso aqui não vai precisar por enquanto, tá bom? Para nós entender o flyback. Então aqui vamos ignorar que existe o circuitinho da snubber por enquanto e vamos simplificar a nossa análise. Beleza, já está reduzindo o número de componentes, né? Daqui a pouco a gente chega só no MOSFET. O que mais que dá para simplificar aqui, que não é objeto da nossa análise agora? É, por exemplo, o nosso filtro de surto na saída, tá? Isso aqui é uma proteção contra surtos de carga, para quando, por exemplo, um cara lá vai medir a tensão de saída e faz um curto entre os pinos. Quem aqui que nunca fez isso, quando vai lá medir a tensão de saída de um troço e faz um curto, porque é muito perto os contatos, ou porque a tua carga deu problema. Então, ele vai dar picos de corrente, alguma coisa assim. Então, existem uns filtros na saída para evitar picos transitórios de frequência muito alta. Então, existe um filtro. Nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, ó, esse indutorzinho que vocês estão vendo aqui, ó, é essa bolinha aqui, ó. Tá? Que ele é só um fiozinho num núcleo I ali, só um fiozinho, umas 2, 3 voltas, de um fio para uma alta frequência, ele tem significância. Para a frequência que tu tá gerando na saída, que é CC, ele não tem significância nenhuma. Mas quando der um surto lá, alguma coisa na saída, bom, daí ele atua, tá bom? Então vamos ignorar também essa parte de filtro da saída aqui, que não é objeto do nosso estudo agora, tá? Vou tirar esses filtros de surto por enquanto, tá? Vamos analisar só essa estrutura aqui, tá certo? Então já reduziu um pouco mais. Agora olha aqui, ó, esse transformador aqui, ó, certo? Que está representado aqui, é essa caixinha aqui, tá? É um transformador de núcleo de ferrite. Eu tenho um aqui, ó, fora de placa, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, certo? É um carinha desses aqui, beleza? Eles têm essa fita amarela em volta aqui, que é uma fita para proteger os fios. Se tu tirar essas fitas aqui, tu vai enxergar enrolado num carretel, ó, como tá esse aqui, uma bobina enrolada no carretel. Mais especificamente, o flyback, ele vai ter no mínimo 2 bobinas separadas, enroladas no mesmo núcleo, tá? Então, se a gente abrir isso aqui, depois a gente vai aprender como que a gente projeta o número de espiras, qual núcleo usa, qual fio vai usar. Se tu tirar ele do núcleo, ele fica esse carretelzinho enrolado aqui, ó, igual um carretel de costura, ó, tá? Enroladinho o fio ali, beleza? Olha o que a gente tem desenhado ali no nosso circuito. A gente tem como se tivesse 2 enrolamentos no primário, estão vendo aqui, ó, no lado esquerdo,
a gente tem duas bobinas, ó, tá? Só que se tu olhar, tu consegue perceber que essas bobinas, elas estão em paralelo, tanto a de cima, ó, que diz assim, ó, 30 turns, e a de baixo também diz 30 turns, tem o mesmo número de espiras, tá? Observe que elas duas estão em paralelo aqui, ó, tu consegue ver isso? Alguém não consegue ver que elas estão em paralelo? São duas bobinas em paralelo, por que isso? Na real é uma bobina, só que tu usa dois fios. Em vez de usar um fio só, tu usa dois, e enrola 30 voltas no carretel. Isso aqui é por causa da corrente que vai conduzir. Um fio só não aguentava, ele usou dois para aguentar a corrente que ia conduzir. Tá? Não sei se tem coisa no chat aqui. Não. Então aqui tu tem duas bobinas em paralelo, que é isso. Na real é uma bobina, só que com dois fios em paralelo, para aumentar a capacidade de corrente dessa bobina. Tá bom? Se a gente representar, e daí tem a bobina secundária aqui, tranquilo. Se a gente representar essas duas bobinas em paralelo por uma só, a gente pode mudar essa representação aqui para esse circuito aí, tá? Vocês estão me acompanhando até aqui? O que a gente está fazendo é simplificando esse circuito aqui para entender a base dele. A base é um flyback, então vamos ver onde que estava o flyback na estrutura. A gente foi simplificando aqui para chegar no flyback. Alguém está perdido? Não? Então, olha aqui, ó, fazendo todo esse monte de simplificação aí, ó, a gente chega nessa estrutura aqui, tá? Que é a base do conversor chamado conversor flyback, tá? Se eu rearranjar esses componentes, né, desenhar um pouco mais bonitinho, a gente pode redesenhar ele dessa forma aqui, ó. Tá? Achar o acoplamento magnético. Tipo, não é que é errado chamar de transformador, mas é que ele não opera como um transformador, e a gente vai ver isso agora nas etapas, tá? Na real, a gente chama isso aqui de acoplamento magnético. Ele funciona como se fossem as indutâncias acopladas que vocês viam em circuitos 1, acho que era circuitos 1, ou era em circuitos 2 que via, não lembro. Mas ele não funciona exatamente como um transformador, tá? Ele funciona mais como uma indutância acoplada. Então, o mais certo é chamar de acoplamento magnético, uma coisa assim, tá bom? Então, aqui está o acoplamento magnético, que é esse cara aqui. O nosso interruptor controlado, que vai comutar em alta frequência, abrindo e fechando, que está aqui embaixo, ó, aqui está ele. O diodo de saída e o capacitor de saída, tá? Que é a parte de filtro de saída. Então, esse diodo está aqui, ó, ele tá na vertical aqui na placa, ó. Ele não está deitadinho na placa, e do lado tem o capacitor de barramento de saída aqui, ó, o capacitor de filtro de saída, na real. Tá? Toda essa ladainha aqui, toda essa conversa, para nós chegar nesse resumo aqui, para vocês entenderem que esse circuito aqui, ele tá aqui dentro dessa imagem, assim como tá naquela placa que eu mostrei ali para vocês, ali está aquela topologia, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai brincar em cima disso aqui. A gente vai entender como que esse circuito aqui funciona e vamos descobrir, ou calcular, melhor dizendo, as formas de onda e esforços em cima desses componentes aqui, para te entender como o circuito funciona. Tá bom? Nenhuma dúvida? Podemos ir adiante? Se vocês não falam, eu gasto minha voz muito rápido, hein? Vamos fazer uma aula curta. Tá bem tranquilo. Bem bonito o título. Word art é vida, né, cara? Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o flyback, tá? Qual que é o princípio de operação? É o mesmo princípio de operação de qualquer fonte chaveada. Ou seja, essa chave aqui, ó, que é o nosso MOSFET, que é o nosso interruptor controlado, ele vai abrir e fechar em alta frequência, tá? Ele vai comutar em alta frequência. Isso aqui é uma chavezinha, tá? Isso aqui é uma chavezinha que abre e fecha, é um interruptor que abre e fecha o nosso circuito, tá? Ele vai abrir e fechar em alta frequência de acordo com um sinal chamado sinal PWM. Não necessariamente é só PWM, mas nós vamos falar em PWM, tá? Existem outros tipos de acionamento para essas chaves controladas também, mas a gente vai botar um trem de pulsos, e esse trem de pulsos para nós, ele é um PWM. Esse trem de pulsos aqui, ele tem período, um período pequenininho, que representa uma frequência extremamente alta,
E largura de pulso, que é a largura do tempo em cima aqui, largura do tempo em on, que o tempo em cima diz quando que a chave vai fechar, largura controlável, modulável por aquele circuito de controle. Então, por isso que a gente chama PWM, porque é uma modulação por largura de pulso, tá bom? Só para quem não lembra, para quem não viu lá em Fundamentos da Eletrônica, tá? Isso aqui, de potência, isso aqui essa chave vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, tá? Então, a nossa análise do circuito se baseia nessa chave. Como que o circuito funciona, ou o que está acontecendo no circuito quando a chave está fechada, e o que está acontecendo no circuito quando a chave está aberta. Lembrando que a ideia geral desse circuito, né, é pegar uma tensão de entrada aqui e sintetizar uma tensão de saída, onde tu tenha controle dessa tensão aqui, tu possa regular ela da forma que tu quiser. E essa é a função, né? Sendo que essa tensão de entrada é a tensão que sai lá do retificador, é a nossa tensão de barramento, e essa tensão de saída é aqui a tensão que tu vai fornecer para a tua carga, tá bom? E como que ele faz isso? Comutando essa chavezinha aqui, tá bom? Então a gente vai ver agora esse circuito conforme, e se a chave estiver fechada, e se a chave estiver aberta, o que que acontece? O que que está acontecendo em cada partezinha? E vamos tirar as formas de onda e as equações que descrevem as tensões e correntes em todos os elementos. Tá bom? Essa é a ideia da nossa análise agora. Então, vamos fazer PWM, vamos pegar a forma de onda em todos os elementos, vamos tirar equações de valor de pico em todos os elementos, e vamos assumir que esse conversor está operando no modo de condução descontínuo, tá? Mas a gente vai conversar, eu vou dar uma conversada para vocês, qual que é a diferença do flyback operar em DCM, que é modo de condução descontínuo, ou operar em CCM, que é modo de condução contínuo, tá? O descontínuo significa que em algum momento do período de comutação, porque tem um período, né? Tu fecha, abre, então tu tá repetindo, então tu tem um período de repetição. Dizer que ele está operando em DCM significa dizer que em algum instante, algum intervalo de tempo dentro desse período, o acoplamento magnético vai dissipar toda a energia dele. Em algum momento ele vai ficar sem energia acumulada dentro desse acoplamento. Isso que significa dizer que ele opera em DCM. Em algum momento a corrente desse indutor aqui vai chegar a zero e vai ficar em zero por um determinado tempo. Isso que significa operar em DCM. Operar em CCM significa que esse transformador aí nunca ia descarregar completamente, ia sempre ter energia dentro do núcleo. Mais energia, menos energia, mas sempre ia ter energia no núcleo, tá? Isso que diferencia a operação CCM da operação DCM, tá? Não são as únicas, existe o modo crítico também, mas a gente vai conversar sobre DCM, tá? E vamos fazer as etapas de operação para chegar nessa conclusão aí, tá bom? Então, flyback, a gente vai assumir essas condições aqui e agora a gente vai analisar. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai assumir que já existe uma carga conectada na saída, representada por uma resistência aqui, mas essa resistência ela não faz parte do conversor, tá, pessoal? Isso aqui, ó, essa resistência aqui, ela representa a tua carga, representa o quanto de potência que esse cara aqui está processando. Essa resistência não é parte do teu conversor, tá? Ela é quem tu vai pendurar na saída do conversor. Isso aqui tem que ficar claro, que às vezes o pessoal confunde que acha que isso aqui é parte do conversor. Não, não é parte do conversor. Ele está ali para representar aquilo que tu vai alimentar com o conversor. Se é um telefone, então aquilo ali é a bateria do teu telefone. É um notebook? Então aquilo ali é o teu notebook. É um motor CC? Então isso aí é uma representação simplificada do motor CC, tá? Aquilo ali representa a tua carga, aquilo que tu vai ligar na saída da tua fonte chaveada. Estamos entendidos? Muita conversa e pouca conta, né? Vamos lá. Para uma sexta-feira chuvosa, tá bom. Tá, vamos lá. Então vamos analisar isso aí agora. Assumindo que essa chave aqui está abrindo e fechando, está comutando, né? Ela está fechando e abrindo em alta frequência, a gente vai fazer a análise desse circuito. O que é analisar? É achar as formas de onda de tensão e corrente, calcular os valores de tensão e corrente, assumindo que essa chave está comutando. Se ele está operando em DCM, a gente diz que a gente tem etapas de operação, tá? Quando a chave está fechada, tu tem uma etapa, quando a chave está aberta, tu tem outra etapa, né? Que tu tem um circuito equivalente para cada etapa. Se tu está operando em DCM, existem 3 etapas de operação, tá? E essas 3 etapas a gente vai analisar agora, tá? E a gente já vai ver
como que fica o circuito para cada uma das etapas e o que que significa. Tá? E a gente vai desenhar aqui do ladinho as formas de onda desse elemento aqui, das tensões e correntes nesse circuito. Tá? Então, agora eu vou me ajeitar aqui, porque eu vou ter que riscar. Deixa eu tirar meu café para o lado. E vamos lá. Então, a primeira etapa de operação desse conversor, tá, é quando a gente assume que a chave está fechada. Tá? Tem um sinal PWM, lembra, né? Existe um sinal aqui que está mandando essa chave fechar e abrir. Ela vai mandar fechar e abrir num período fixo, tá? Numa frequência extremamente alta, e ele manda fechar e manda abrir, com um período fixo. A gente vai... Essas 3 etapas aqui, ó, representam esse período, tá? Que estão representados aqui no gráfico, ó. A gente vai ter a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Depois da terceira, repete, volta na primeira e continua. Então, a distância daqui, ó, do início da nossa análise até o final, é o período de comutação, vou chamar de T, tá? Esse é o período de comutação. É a distância entre um pulso desses e o próximo pulso aqui, tá? Então, a gente vai analisar isso aqui. Então, quando começa a nossa análise, começa na primeira etapa. Começa em 0, ela vai começar aqui no 0, certo? Vai começar aqui no 0 e vai durar até quando? Até quando essa chave aqui estiver fechada ainda. A gente vai mandar ela fechar e vamos olhar esse circuito na primeira etapa. Ele vai ficar na primeira etapa enquanto a chave estiver fechada, certo? Esse tempo que a chave fica fechada, a gente denota por um valor chamado razão cíclica, menos que dt. É esse Dzinho aqui, ó. Quem não está familiarizado com esse D aqui é a percentagem do período que a chave fica fechada. Quem não está familiarizado com ele, isso aqui é o seguinte, ó, D é o tempo em que a chave fica fechada pelo tempo total. Daí tu multiplica pelo período para saber em segundos. É isso que está aqui, certo? Ele começa em 0 e dura até enquanto a chave estiver fechada. D é um valor que vai variar de 0 a 1. Tá? Se a chave está todo o período fechada, D é o próprio T. Se está 50% fechada, D vale 0,5, tá bom? Então, esse aqui é o tempo de duração da primeira etapa do conversor. Tá? Então, vamos assumir, estou nessa primeira etapa, ela vai terminar aqui, então aqui é o tempo dt, é a percentagem D do período completo. Tá? Esse é o tempo de duração da primeira etapa. O que está acontecendo aqui na primeira etapa, então, quando a gente manda fechar essa chave? Vamos lá, vamos trocar de cor aqui, para tentar enxergar o que está acontecendo ali. Quando eu mandei fechar essa chave aqui, o que aconteceu? Olha que o sinal, esse aqui eu não botei nome nele, né? Burro, é VI aqui para nós. Essa aqui é a nossa tensão de entrada, que é a tensão que vem lá do barramento, tá? O que acontece quando eu fecho essa chave aqui, ó? Eu fecho essa malha da esquerda, ó. Estão vendo? Estou fechando a malha da esquerda aqui, ó. Agora eu estou conectando a tensão de entrada no primário do nosso acoplamento. Estou conectando o mais lá em cima no ponto do nosso acoplamento, no primário do acoplamento, e aqui por baixo, como a chave fechou, o menos da tensão de entrada, certo? Então, eu estou colocando a tensão de entrada no acoplamento, no enrolamento primário do nosso acoplamento, tá bom? Aconteceu isso aqui, a primeira coisa que aconteceu quando eu fechei a chave foi isso, apliquei a tensão de entrada no primário do acoplamento. Quando eu faço essa ligação, observa o que acontece aqui, ó. Tu está colocando o positivo da fonte de entrada ou do barramento no ponto do nosso primário. Se tu lembrar de conversão, esse positivo no ponto vai refletir no ponto do secundário, beleza? Vai refletir aqui no ponto do secundário. Olha que eles estão com ponto trocado. Isso aqui, ó, é a grande jogada do flyback. Por que ele não é um transformador? Porque o ponto está invertido ali, tá? Mas não só por isso. Mas olha aqui, ó, no momento que eu botei o positivo aqui no ponto, o que vai acontecer? Vai começar a circular uma corrente nesse sentido, nesse ramo aqui, ó. Vai começar a circular uma corrente no primário, entrando a corrente no ponto do primário. O que teria que acontecer? Teria que sair corrente no ponto do secundário. Concordam comigo? Esse é o princípio de funcionamento do transformador. Tá? Teria que sair corrente no ponto do secundário. Mas por que não sai corrente no ponto do secundário? Eu vou dizer para vocês, não sai corrente no ponto do secundário.
Mas por que não sai corrente no ponto do secundário? Alguém sabe me dizer? Por causa do diodo invertido, né? Isso, por causa do diodo lá em cima, ó. Porque se eu quero que saia corrente nesse sentido aqui, ó, eu quero que ela circule assim, então. Só que esse diodo aqui, ó, ele não deixa a corrente fluir nesse sentido. Ele bloqueia a circulação de corrente nesse sentido. Então, o que está acontecendo aqui? Tu fechou a chave, começou a circular corrente no primário, porque tu ligou a tensão em cima de uma indutância, começou a circular corrente no primário. Só que não existe corrente no secundário. Então, ele não opera como se fosse um transformador que entra e sai energia ao mesmo tempo. Tá? Ele está fazendo o quê? Ele está acumulando energia no acoplamento, mas não está liberando energia no secundário. Por quê? Porque esse diodo aqui está polarizado reversamente. Então, eu vou redesenhar o circuito aqui, ó. Olha aí, ó. Redesenhei, ó. Muito bom, ó. Eu botei o diodo ali, ó, branquinho, porque ele está aberto, ele não está conduzindo. Esse diodo está aberto na primeira etapa, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Tu tá com a chave fechada e tá com o diodo aberto durante a primeira etapa. Esse circuito que tá aqui, ó, é o circuito equivalente do flyback na primeira etapa, que essa chave tá aberta e essa chave tá fechada. Beleza? Agora, olhando isso aqui, a gente pode começar a desenhar as formas de onda em cima desse cara, porque isso aqui é o circuito equivalente do nosso flyback, tá? Deixa eu só apagar umas coisas aqui e a gente vai desenhar de novo. Então, esse aqui, ó, o circuito que está aqui agora para vocês, é o circuito equivalente do flyback na primeira etapa de operação. Ok? Por quê? Porque eu fechei a chave, o primário começou a conduzir, mas o diodo do secundário bloqueou, então tu não tem energia no secundário por enquanto. Tá bom? Tu tá com esse circuito. Agora a gente vai olhar esse circuito e vai escrever como que é a corrente nesse acoplamento aí. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso dizer o quê? Como eu disse antes para vocês, vai circular uma corrente aqui, tá? Essa corrente que vai circular aqui, e eu vou chamar ela de ILP, porque circula no indutor primário, né? Eu vou chamar aqui, ó, de LP e LS. Então, essa corrente que está circulando aqui é a corrente ILP, é a corrente que circula no primário. Eu estou interessado em desenhar como que é a forma de onda dessa corrente, para depois a gente calcular quanto que é os valores dessa forma de onda, tá bom? Isso que eu quero fazer aqui, eu quero botar num desses gráficos aqui o valor, o gráfico dessa corrente ILP em função do tempo, porque é um gráfico, tá bom? Como que eu sei isso aqui? Bom, ILP é a corrente num indutor, é a corrente nesse indutor primário aqui. Como é que eu calculo a corrente num indutor? Vocês lembram? A equação da corrente no indutor? Alguém lembra? É a condutância vezes derivada da corrente? Tempo? A Não, derivada da tensão, tempo. Vamos lá, vamos botar. É por aí. Vamos escrever aqui, ó. Pegar em verdinho e vou escrever a forma geral da relação entre tensão e corrente no indutor. Eu sei que a tensão no indutor, em função do tempo, ela é igual à indutância, que multiplica a derivada no tempo da corrente, tá? Isso aqui é a relação entre tensão e corrente no indutor, tá? É como se fosse a lei de Ohm para o indutor, né? Lei de Ohm é a relação tensão e corrente no resistor. Isso aqui é a relação tensão-corrente no indutor. Se eu assumir que essa nossa tensão aqui é constante, vou vir aqui, vou descrever assim, não, vou dizer que isso aqui a nossa tensão vai ser constante, a tensão em cima do indutor. O que a gente pode aproximar isso aqui, ó? Em que em vez de fazer a derivada, eu vou só dividir pelo tempo. Tá? Então, daqui eu posso escrever que a corrente no indutor em função do tempo vai ser a tensão que eu estou aplicando em cima do indutor dividido pela indutância que multiplica quanto tempo essa tensão vai ficar aplicada no indutor. Basicamente isso. Tá? Assumindo que o VL é constante, que é o nosso caso aqui, que as nossas tensões são tensões constantes, né? A tensão de barramento é uma tensão CC. Então, a gente pode fazer assumir essa verdade aqui para nós, tá? Se isso aqui que está em verde é verdade para nós, agora vamos analisar aqui para o nosso ILP. Vamos aplicar aquela verdade ali na nossa corrente que a gente quer saber, que é ILP.
Qual que é a tensão que eu estou aplicando em cima do indutor durante a primeira etapa? A tensão que eu estou aplicando no indutor está aqui os terminais que eu desenhei ainda, mais e menos. Na primeira etapa, eu fechei a chave. Se eu fechei a chave, eu estou aplicando a tensão de entrada em cima do indutor LP. Concordam? Todo mundo vê isso? Que quando eu fecho a chave, aqui em cima desse indutor eu vou ter a tensão de entrada. Tá? Quem não entende, manda um salve aí que a gente vai tentando elucidar isso melhor. Eu sei que ficou meio apertado aqui, né? Mas eu queria fazer tudo no mesmo slide, então vamos ver se a gente consegue ver. Então, essa tensão no indutor ILP, que é essa corrente que está circulando, é a corrente nesse indutor primário aqui. A gente viu que a corrente num indutor é a tensão pela indutância que multiplica o tempo. A tensão é tensão de entrada, é a tensão que está em cima do meu indutor. Essa tensão aqui. Dividido pelo valor da indutância, LP. Bom, esse LP vocês não sabem calcular ainda, mas vocês vão aprender depois. Quanto que é o LP em função da potência do teu circuito. Então, VI por LP, que multiplica o tempo. Tá? Essa aqui é a equação da corrente no indutor durante a primeira etapa de operação. Muito confuso? Tá tranquilo. Sim? Não? Vamos lá? Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos botar nos gráficos agora, ó. Nesse primeiro gráfico aqui, eu vou colocar a tensão no indutor primário, tá? Porque é essa tensão que vai aqui em cima. Eu vou chamar aqui que é a tensão, em vermelhão aqui, ó, VLP. Durante a primeira etapa, a gente viu que a tensão em cima do indutor, ela é uma tensão positiva, VI, ó, tensão aqui em cima do indutor é VI. Então, aqui é VI. Tá? Durante toda a primeira etapa, a tensão em cima do indutor, ela é VI. Enquanto a chave estiver fechada, eu estou aplicando VI no meu indutor. E se eu estou aplicando VI no indutor, a corrente no meu indutor, ela obedece a essa equação. Porque eu estou aplicando VI em cima do indutor. Isso aqui é uma equação do quê? Se eu for desenhar isso aqui é o quê? Uma reta crescente. Isso, é uma reta. Uma reta crescente. Então, quer dizer que aqui, ó, nesse gráfico eu vou desenhar o ILP, ó, que é a corrente que está fluindo aqui no primário. Então, quer dizer o quê? Ela vai sair de zero, e enquanto a chave estiver fechada, ela vai começar a subir. Vai subir, 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 porque a tensão de entrada é positiva. Indutor é um valor positivo. Então, uma constante positiva que multiplica o tempo é uma rampa crescente. Então, vai crescer, crescer. Enquanto a chave estiver fechada, essa corrente no indutor vai aumentar. O que significa essa corrente aumentando aqui? Significa que tu está armazenando energia no acoplamento. Está armazenando energia no campo magnético. Enquanto a chave estiver fechada, tu está enchendo aquele acoplamento de energia. Enquanto a chave estiver fechada aqui, ó, esse acoplamento está enchendo, está carregando. E como que tu vê isso? É porque a corrente está aumentando. Se tu nunca abrir essa chave, esse indutor vai queimar, vai virar um curto, porque chega a um ponto que ele não tem mais onde ele guardar a energia, daí ele vira um curto, tá? Mas a gente não deixa para sempre fechado, a gente vai abrir em algum momento. Em que momento que a gente abre? Exatamente em D vezes o período. Na razão cíclica, tu abre a chave, tá? Entendido como que a gente desenhou a corrente no primário na primeira etapa? Mais ou menos. Agora outra coisa aqui, ó. Agora ainda na primeira etapa. Quanto que é a corrente no diodo, ou, não, vamos desenhar no secundário primeiro, né? Essa aqui era a corrente do primário. Agora eu quero saber aqui, ó, quanto que é a corrente que flui no secundário aqui, ó, ILS. Quanto que vale ILS durante a primeira etapa? Zero, né? Vale zero. O diodo está aberto, então é zero. Então aqui, ó, eu vou desenhar junto com a corrente do primário, eu vou desenhar a corrente do secundário em função do tempo. Então, durante a primeira etapa, que é até essa primeira linha aqui, ó, que vale dt, né? Não botei, mas ela vale dt, d0 até dt, a corrente no secundário, ela está aqui no eixo, vale zero. Não tem corrente fluindo no secundário. E se eu perguntar para vocês
quanto que é a tensão em cima do indutor durante essa etapa. Deixa eu pegar outra cor, será? Vou pegar um azulzão aqui, ó. E se eu perguntar para vocês quanto que é a tensão aqui em cima do indutor durante essa etapa? VLS. Vocês saberiam me dizer? Aí eu chuto na tensão de entrada vezes a relação. Perfeito, é a tensão primária refletida. A tensão está sendo aplicada na saída, tanto é que foi essa tensão que abriu o diodo, né? Então a tensão entre esses terminais de saída aqui, que é os terminais do secundário, é a tensão que tu aplicou no primário, refletido para o secundário, certo? Então essa tensão de saída aqui, ó, é a tensão do primário refletida para o secundário, vezes NS por NP. Beleza? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Vou dizer que é aqui. Essa aqui é a tensão no secundário. Eu vou desenhar junto aqui, ó. VLS, ela tá aqui. Durante a primeira etapa, ela vale VI refletida para o secundário. NS por NP. Tá? Só para desenhar tensão e corrente no enrolamento primário e no enrolamento secundário, tá? Tensão e corrente no primário e no secundário. Beleza? Durante a primeira etapa, a gente tem isso aqui. Tá? Depois a gente volta nos outros elementos, vamos ver as outras etapas primeiro, e depois a gente faz tensão e corrente no diodo, por exemplo, tá? Mas vamos pensar só no acoplamento por enquanto, só no acoplamento. Durante a primeira etapa, tu tá acumulando energia pelo primário, porque a chave está fechada e a corrente no primário está subindo linearmente aqui, certo? Porque tu tá aplicando uma tensão positiva no enrolamento primário. Enquanto isso, tu não tem corrente no secundário e tu tá acumulando energia, acumulando energia. Todo conversor estático, ele tem uma etapa de acúmulo de energia e uma etapa de fornecimento de energia. No flyback é aqui na primeira, ó, tu tá aumentando a energia no acoplamento. Aonde que tu vê isso? Tu vê aqui na corrente subindo, ó. Belezinha? Tá, daí beleza, tá passando o tempo, essa corrente tá subindo, Chegou no instante dt, que é uma percentagem do período completo. Digamos, chegou na metade do período, digamos que o d seja 0,5. Chegou na metade do período. O circuito de comando disse assim, ó, abre chave. Mandou abrir a chave. Tirou o sinal de gate da chave. Aplicou 0 no gate da chave. Logo, essa chave vai abrir. Ela vai parar de conduzir. Se essa chave para de conduzir, ela vira como se fosse um circuito aberto aqui. Nesse exato instante, a gente entra na segunda etapa de operação, que essa chave abriu. Ela parou de conduzir. Tá? O que acontece nesse exato instante em que tua chave para de conduzir? No exato instante em que tu abre a chave, lembra qual é que era a condição final desse circuito aqui? No final da etapa, a gente estava com a corrente bombando aqui, ó, a corrente do primário estava no valor lá em cima, ó. A energia estava acumulada no núcleo, tá? O teu núcleo está cheio de energia ali. E tu tinha uma corrente fluindo aqui, ó, loucamente pelo indutor. Ela estava fluindo aqui, ó, estava girando, tá, beleza? E não estava saindo pelo secundário, então tu estava armazenando energia. Isso na etapa 1 ainda, certo? No momento que tu abriu a chave, essa corrente que estava circulando aqui, ó, a todo vapor, não tem caminho, abriu. Não tem mais caminho. Se não tem mais caminho para ela, esse indutor aqui fica louco. Porque a gente não pode variar bruscamente, ou melhor, o indutor não cessa instantaneamente a corrente dele. Então, por que significa isso? Que significa que toda aquela energia que está aqui dentro, ela está louca para sair dali. Ela não consegue mais fluir por esse caminho aqui. Essa corrente que estava fluindo no primário não tem mais caminho para fluir. Toda essa energia que está no meu núcleo agora vai dizer, não, eu tenho que continuar essa corrente fluindo por algum lugar. Essa corrente não pode ficar parada dentro de mim, essa energia não pode, eu tenho que dissipar em algum lugar. E daí o que o indutor faz? Ele tenta conduzir, ele tentou conduzir para cima da chave. A chave está aberta, um circuito aberto, ele não consegue fazer esse ramo conduzir. Quem é que eu consigo fazer conduzir? Bom, vamos olhar para o meu secundário. Ele estava tentando fazer para cá, não conduzia para cá porque o meu diodo estava bloqueando. E ele tentava conduzir para cá porque tu tinha uma corrente entrando no ponto. Então ele tentava fazer a corrente sair no ponto. Mas agora, como tu abriu a chave, não tem mais corrente entrando no ponto.
então ele faz o que ele quer no secundário. Bom, não tem ninguém me forçando a circular pelo ponto, então eu vou tentar circular pelo não ponto. Ele consegue circular pelo não ponto? Consegue, ele bota aquele diodo em condução facinho nesse sentido. Então toda aquela energia que estava acumulada aqui, que a gente representou graficamente por essa corrente do primário, agora ela vai ser dissipada no secundário pelo enrolamento secundário. E ele conduz, né, ele faz o diodo conduzir através do não ponto. Quem que faz isso aqui conduzir é o acoplamento magnético. Ele dissipa por cima agora, pelo não ponto. Por que que agora ele pode conduzir pelo não ponto? Porque agora tu não tem uma corrente forçando a corrente a entrar no ponto. Não tem mais corrente no primário. Se tu não tem mais corrente no primário, o acoplamento, ele faz o diodo conduzir pelo não ponto. E aí ele começa a segunda etapa de operação. Tu abriu a chave, cessou a corrente no primário. Se cessou a corrente no primário, não tem mais corrente entrando no ponto. Logo, não tem mais ninguém forçando a barra a corrente sair pelo ponto. Então, o acoplamento faz conduzir por onde der. E onde dá é fazer esse diodo de cima conduzir. Se tu não tivesse esse diodo de cima, ele ia ou estourar a chave ou estourar esse circuito aqui para fazer condução. Esse é o princípio de acúmulo de energia do flyback, tá, pessoal? ILS. Conseguiram entender isso aqui? Isso aqui é importante, tá? É o princípio do flyback, isso aqui. Tu armazena energia pelo primário e fornece pelo secundário. Eles não conduzem ao mesmo tempo porque os pontos estão invertidos. Mas no momento que tu não tem corrente no primário, não tem ninguém forçando corrente no ponto do secundário. Então ele descarrega por onde ele conseguir. Que nesse caso aqui é um não ponto. É isso aí que dá esse nome pro flyback ou tem um nome, motivo mais? Não faço ideia o que dá o nome de flyback. Por que ele voa de costa? Não faço ideia. Ah, é bonito, né? O nome é bonito. Mas eu nunca procurei, na real, por que é flyback, tá? Eu, tipo, só aceitei que é flyback. Achei curioso, mas... Alguém sabe? Ninguém aí sabe? Mas deve ter um trocadilho aí, alguma coisa. Não sei. Beleza. Então, vai acontecer isso aqui. A energia acumulada no núcleo vai forçar o diodo a entrar em condução. Logo, a gente tem um circuito equivalente diferente, porque agora a chave abriu e o diodo entrou em condução. Se a gente tem um circuito equivalente diferente, a gente entrou na segunda etapa de operação. Beleza? E quanto tempo vai durar essa segunda etapa de operação? Bom, ela começa no instante que a chave abriu. Então, ela começa no instante em que a chave abriu, que foi DT. E ela dura até toda a energia que tu tinha armazenado aqui no núcleo acabar. Isso é a operação DCM que eu falei no início. Essa etapa, ela vai durar enquanto tiver energia dentro do núcleo. Essa energia que tu acumulou na primeira etapa, ela vai começar a dissipar para a saída, para a tua carga, certo? E vai, enquanto tiver energia, tu tá na segunda etapa. No momento que acabou essa energia acumulada no núcleo, acabou a segunda etapa, porque daí tu já tem um circuito equivalente diferente. Então aqui, ele vai durar até um tempo, que é um tempo TX, que é o tempo que tem energia no núcleo. Tá bom? E esse tempo aqui, ele vai cessar antes de acabar o período de comutação, antes de tu mandar a chave fechar de novo. Então, quando o flyback ele é projetado, tu projeta para as indutâncias terminarem de desmagnetizar antes que chegue esse tempo aqui. Tá? Antes que o período comece de novo, porque na hora que o período começar de novo, tu vai mandar fechar a chave de novo. Então, esse tempo aqui é menor que o final do período. E daí a gente representou aqui, ó, por essa terceira linha, por essa outra linha aqui, ó, TX. Tá? Então, essa última linha aqui é o TX, ó, antes do final do período. Tá bom? E o que está acontecendo agora aqui, ó? O que está acontecendo nesse cara aqui? Deixa eu pegar a caneta vermelha de novo para manter o código de cor aqui, ó. O que a gente tem agora? Bom, a gente viu o quê? No momento que abriu a chave, a corrente que circulava no indutor primário, ILP-DT, agora vale quanto? Que é a corrente que circula aqui, ó. Essa aqui é a ILP-DT.
Corrente no enrolamento primário em função do tempo. Se a chave abriu, é zero, né? A chave abriu, não tem corrente circulando aqui. Então, ela é zero. Ok? Então, quer dizer o quê? Aqui no nosso gráfico. A corrente estava bombando lá um valor de pico aqui, ó. Ela estava lá em cima, ó. Estava carregando. No momento que tu abriu a chave, chablau, a corrente cessou aqui, ó. Foi para zero. E vai ficar em zero até tu mandar fechar a chave de novo. Aqui tu não mandou, aqui no final do período vai começar o próximo, então tu vai mandar fechar a chave de novo, começa o ciclo novamente, tá? Então a corrente no primário agora é zero, não tem corrente fluindo no primário. Já no secundário, tem corrente fluindo agora, né? Então eu vou escrever como é que está essa corrente no secundário. Então vou escrever aqui, ó, corrente no secundário em função do tempo é igual ao quê? Bom, agora tem um detalhe. Nós tinha, no final da primeira etapa, uma corrente aqui, ó, representada graficamente por esse ponto de pico. No final da primeira etapa, a gente tinha esse valor de pico aqui. O que significa isso? Teu indutor está entupido de energia, ele está cheião de energia. Tá? Ele tem uma energia máxima acumulada nesse indutor, nesse acoplamento magnético. No exato instante que tu abriu a chave, essa corrente do primário aqui cessou. E o que acontece com a corrente do secundário? Instantaneamente, o secundário começa a conduzir. Abriu a chave, cessou a corrente do primário, o transformador botou o secundário em condução. Jogou toda a energia que ele tinha acumulado nele, ele está jogando para a saída agora. Nesse exato instante aqui, ó, no exato instante que abre a chave, esse valor de pico de corrente aqui, ó, ele é refletido para o secundário do teu transformador. Então, vamos dizer que o secundário, que a relação de espiras não é 1 para 1, então o valor de corrente aqui vai ser diferente. Então, digamos que ela vai sair desse ponto aqui, ó. Se eu conseguir fazer um ponto, vai sair daquele ponto ali, ó. Então, no secundário, no exato instante que tu abre a chave, ele entra em condução. E o que ela começa a conduzir? O valor de pico que tu tinha no primário refletido para o secundário. Porque tu tinha aquela corrente circulando na magnetizante, a magnetizante tem que circular para algum lugar, e daí ela joga para o secundário. Jogar para o secundário significa passa pela relação de transformação. E daí joga lá para o secundário. Então, aquela energia que estava acumulada no primário, representado por esse valor de pico, agora é jogado para o secundário, representado por esse valor de pico. Então, a corrente no secundário, ela já começa num valor de pico. Vou chamar de ILS-PK. Vamos dizer que seja esse valor aqui, ó. Ela começa, no momento que começa a segunda etapa, ela já começa num valor de pico. ILS-PK. Começa nesse valor de pico aqui. E daí o que acontece? Daí a gente olha para ela e diz assim, qual é que é a tensão em cima desse indutor? Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ajustar essa flechinha aqui, ó. Qual que é a tensão que eu estou aplicando em cima do indutor agora? É a nossa tensão de saída aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é a nossa tensão de saída do conversor, que eu não desenhei lá na primeira etapa, né, porque eu sou idiotão, mas tá aqui, ó, tensão de saída do nosso conversor. Ah, é 12 volts, é 20 volts, é 30 volts, enfim, é uma tensão de saída CC. Se a gente olhar aqui no nosso flyback, a gente tem uma referência de tensão com ponto embaixo, concordo? A nossa referência de tensão tá aqui. Essa tensão aqui, ó, que a referência tá embaixo, é a nossa tensão no indutor secundário. Então, quanto que vale a tensão em cima do indutor secundário durante a segunda etapa de operação? Vocês concordam comigo? Quem não concordar tem que falar, tá? Esse diodo aqui está conduzindo, ó, tá conduzindo. Concordam comigo que o positivo da saída está ligado no negativo da nossa referência do secundário? Então, a tensão em cima desse indutor secundário aqui é menos a tensão de saída? É menos a tensão de saída que está sendo aplicada em cima desse indutor? Então, no secundário, eu estou aplicando o negativo da saída. Então, eu estou aplicando uma tensão negativa em cima do indutor secundário, que multiplica o tempo. Então, só aceitando? Concordo. Só o 0,7 do diodo, mas... É, só o 0,7 do diodo ali, mas a gente está assumindo por enquanto que a gente está idealzinho. Tá? Mas essa tensão aqui, eu estou aplicando o negativo da tensão de saída em cima do enrolamento secundário. Se eu estou aplicando uma tensão negativa, dá uma olhadinha nessa equação aqui agora, ó. O que a gente tem? Quer dizer que a gente vai sair de um valor de pico e vai decrescer
linearmente em rampa. Então, a gente vai sair desse valor de pico aqui, e ele vai decair em rampa, e vai ficar decaindo. É um triângulo isso aqui, tá? E vai ficar decaindo, até acabar toda a energia que tinha armazenado no meu acoplamento. Deixa eu ver se consigo fazer melhor isso aqui. Não consegui. Tá? Mas ela vai decair em rampa até acabar toda a energia que tu tinha acumulado no núcleo. Até acabar toda a energia que tu tinha armazenado na primeira etapa, ele vai durar a segunda etapa. E o instante em que termina essa energia, a gente chama de TX. Ou telinha, ou sei lá, cada autor chama de um jeito, tá? Mas é um instante de tempo que caracteriza o final da segunda etapa, porque é onde acabou toda a energia acumulada no núcleo. Porque toda a energia agora tu jogou para a saída. O meu acoplamento desmagnetizou na saída, através da tensão VO. Então a corrente no indutor, ele faz isso aqui, ó, ele decai linearmente até o instante TX. Quando chegou nesse intervalo aqui, quando chegou nesse instante, acaba a segunda etapa, porque acabou essa corrente circulando no secundário do flyback. No momento que acabou a corrente, acaba o tempo. O que vem lá, Renata, o que vem lá do controle é o DT. Esse instante aqui, ó, é o que vem do controle. Ele que diz quanto tempo a chave fica aberto. Quanto tempo dura a segunda etapa depende do meu indutor. Depende da energia que foi acumulada aqui e a capacidade dele de desmagnetizar. Então, por exemplo, se tu não tem carga no teu circuito, ele não vai desmagnetizar nunca, então nunca vai ir para a próxima etapa. Daí tu vai ficar sempre mandando carregar, e tu não descarrega em nada. Tá? Essa primeira etapa, quem comanda é o controle, o início da primeira etapa e o final da primeira etapa. A segunda etapa, ela é consequência do circuito. Tá? Quando terminou de desmagnetizar o núcleo, porque o indutor ele é passivo, né? Quando ele terminou, acabou a etapa, segue baile. Ainda vamos desenhar aqui, ó, eu estava botando as tensões nos indutores, né? Então vamos botar aqui, ó, vamos aproveitar que a gente estava falando do secundário aqui, ó, aqui a gente está falando do secundário, a corrente no secundário. Então eu sei também o que mais, que a tensão no secundário durante essa segunda etapa, a gente acabou de conversar aqui, que é o negativo da tensão de saída. Tá? Então aqui, ó, se eu for desenhar, né, eu estou desenhando aqui no gráfico a tensão que eu estou aplicando no primário e a tensão que eu estou aplicando no secundário, ou a que surge, né, nesses acoplamentos, ele estava essa tensão, agora ela vai ser menos VO. Então eu vou botar aqui no gráfico, ó, um valorzinho negativo aqui, digamos que aqui seja um menos VO, tá? Então quer dizer que na segunda etapa de operação, a tensão no indutor, ela se torna menos VO, porque a chave abriu, e continua até o final do período em menos VO. Eu sou um artista. Espero que as formas de onde vocês estejam ficando melhor. Ou vocês nem estão desenhando. Desenhar. As anotações aí? Desenhar para quê, né? Só dar um print da tela. Não, mas essas anotações também ficam salvas no Moodle ou a gente salva elas? Sim, eu vou gerar PDF disso aqui depois e vou colocar lá no Moodle para vocês. Tá. Em vez de eu dizer que não, né? Agora até me deu um medo. Mas e o que acontece, professor? Tipo, não sei se o controle evita que isso aconteça ou o quê, mas se fechar a chave no primário enquanto ainda estiver conduzindo no secundário? Sim, acontece que o teu conversor entra em CCM, né? Mas o que acontece se tu não tiver carga, por exemplo, se tu não tiver carga, não tem ninguém para drenar essa corrente, ninguém para drenar a energia acumulada no núcleo. Se não tem ninguém para drenar a energia no núcleo, essa tensão no capacitor, ela tenta subir, ela visa subir. E daí o circuito de controle está monitorando a tensão nesse nó. Chegou no, sei lá, 2 vezes a tensão que tinha que ser, daí tu como projetista define. Chegou em 2 vezes, para de chavear aí, MOSFET. Daí ele para de mandar a chave fechar. Porque daí ele para de aumentar a tensão de saída. Né? Se der problema, né? Mas a gente está assumindo que está tudo sincronizadinho aqui, né? Mas se der problema, o cara tirou a carga. Tirou a carga, se é um flyback, ele vai carregar esse capacitor até explodir.
Ah, não, mas daí teu circuito de controle está olhando a tensão nesse nó, a tensão nesse nó está subindo demais, então para de fechar a chave. Deixa ela aberta para sempre aí, até alguém botar a carga. Aí ele faz isso aí daí. Mas isso não acontece, tipo, meio que de propósito, sei lá, isso pode ser usado para tu botar uma tensão mais alta ou é meio proibido fazer isso? Não, o que acontece é que às vezes tu quer controlar a tensão de saída, né? Por exemplo, se a tensão nesse nó aqui está muito baixa, o que o controle, ele observou que está baixa, seja porque tu botou uma carga muito grande, ou porque, sei lá, tu quer aumentar de verdade, o controle diz assim, não, então fecha durante mais tempo, aumenta a razão cíclica. Então agora tu fica, em vez de ficar 50% do tempo fechado, tu fica em 60%, para aumentar a energia que tu acumula na primeira etapa, para jogar mais energia para a saída, logo aumenta a tensão de saída. Tu pode fazer esse ajuste à tua vontade. Então, isso é o princípio de controle do conversor, né? É ajustar, basicamente, a razão cíclica em função do que tu quer na saída. Tu quer tensão maior? Dá para fazer. Tu quer fazer tensão menor? Dá para fazer. Né? E ele pode, então, também por um tempo ficar com um DT igual a 1 aí? VT? Um DT igual a 1, o tempo inteiro ligado. Pode, por alguns ciclos de período tu pode, mas se tu deixar muitos ciclos fechados, essa corrente do primário vai subir indefinidamente. Uhum. E daí até tu saturar o teu núcleo, porque o núcleo ele não acumula energia infinita. Chega a um ponto que ele para de acumular e ele vira um curto-circuito. Uhum. Tá, obrigado. Beleza. Mas por alguns ciclos tu pode, né? Lembrando que esse ciclo aqui que a gente está fazendo, 1, 2 e 3, acontece centenas de milhares de vezes por segundo, né? Ele está comutando em centenas de quilohertz ou dezenas de quilohertz. Tá? Faltou nós escrever aqui quanto que é a tensão que aparece aqui, ó, né? A tensão do primário, VLP. Quando a chave está aberta, quanto que vale VLP? O que vocês acham? Se a chave está aberta, eu não estou aplicando mais a tensão de entrada em cima do meu indutor, certo? Então, a tensão que surge nesse acoplamento aqui é o reflexo da tensão que eu estou forçando em cima do secundário. Porque eu estou forçando essa tensão de saída aqui, ó, em cima do secundário. Então, a tensão que aparece no primário é basicamente essa aqui refletida para o primário. Então, a tensão que aparece aqui é o menos VO, que é a tensão que está lá no secundário, que multiplica o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. A gente vai aprender a calcular esses N aqui também depois, tá? A gente está assumindo que já existe NP e NS. Se eu desenhar isso aqui lá no secundário, eu vou fazer que essa tensão fique aqui, ó, menos VO, que multiplica NP por NS. Digamos que ela fique aqui. Então, a tensão no primário durante a segunda etapa, ela é isso aqui. Até o final da segunda etapa. Tranquilinho? Tranquilinho. Dá uma riscaria, né? Bom de entrar um aluno agora na aula e tentar entender essa riscaria. Tá? Daí o que a gente fez? Fechou a chave, acumulou energia no acoplamento, abriu a chave, essa energia dissipou para a carga. Terminou de dissipar toda a energia para a carga, acabou a segunda etapa. Daí, o nosso conversor ele vai ficar um pouquinho de tempo, um pedacinho do período, sem fazer nada. O que acontece é, acabou a energia do núcleo, a chave ainda está aberta, então o que a gente tem? Se a chave ainda está aberta, está aqui, ó, não está conduzindo no primário. Acabou toda a energia do núcleo, não tem mais corrente para eu tirar desse núcleo, não tem mais energia. Então, esse diodo fica aberto também. Então, na terceira etapa, que ela começa no final da primeira, né, ela começa em TX e vai até o final do período, quando que acabou o período, o que a gente tem? A gente tem que a corrente no primário é zero, não temos corrente no primário, e não temos corrente no secundário. Não temos corrente nos dois elementos. Então, o que a gente tem graficamente aqui no vermelho eu já tinha desenhado, né, que não vai ter corrente porque a chave está aberta, e no secundário não vai ter corrente no diodo porque o diodo está aberto, porque não tem corrente do acoplamento para a gente tirar, certo? E o que a gente tem nos acoplamentos magnéticos, tanto no primário quanto no secundário,
a gente tem que essas tensões caem a zero. Tem 0 volts sendo aplicado no primário, e tu não tem nada sendo refletido, né? Tu não tá aplicando, né? Deixa eu pegar o vermelho. Tu não tá aplicando nada no primário, então tu não tem nada refletido pro secundário. Tu não tá aplicando nada no secundário, então não tem nada refletido pro primário. Então essas tensões aqui caem a zero e ele fica assim. Tá? Tensão no indutor, corrente no indutor, no primário e no secundário, nos dois gráficos. Até chegar no final do período. Digamos que é 1 microsegundo, até chegar em 1 microsegundo. Quando chegou em 1 microsegundo, o circuito de comando manda fechar a chave de novo. E daí tu volta na primeira etapa. Daí o indutor aqui começa a carregar de novo, tu aplicou uma tensão positiva em cima do indutor, então ele começa a carregar de novo, e assim vai repetindo essas 3 etapas. Entendido isso aqui? Complicado? Muito barbada? Deu para entender bem. Manda 1 no chat quem entendeu. Manda 2 quem não entendeu e 3 quem ficou em dúvida. Ficou em dúvida em quê? Em tudo, guria. Só volta naquela parte que tu falou flyback. É basicamente análise de circuito, tá, pessoal? A gente olha a primeira etapa. O que aconteceu na primeira etapa? Fechou a chave. Vamos analisar esse circuito para desenhar as formas de onda. Pronto, analisando. O que vai acontecer agora? Vai abrir a chave. Então, é outro circuito equivalente, porque a chave abriu. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Então, desenha as formas de onda. Tá? Pelo menos vai ficar gravado, tá? Mas daí qualquer coisa, pessoal, quero que vocês, depois a gente vai ter um exercício ali, eu quero que vocês reproduzam isso, tá? Mas tem que gerar dúvida, tá? Porque se tu não entender isso aqui, as formas de onda, tu não vai entender os equacionamentos, se não entender os equacionamentos, não vai entender o projeto, se tu não entender o projeto, não vai saber se tá dando certo ou não, tu não vai conseguir fazer os trabalhos, então é uma evolução, tá? A gente não quebra em nenhum momento, basicamente. Professor, Uhum. cortou para mim aqui. Você poderia só dizer a etapa 3, qual foi a parte ali do gráfico? Sim. Na etapa 3, tu não tem mais energia armazenada no núcleo, tá? Se tu não tem mais energia armazenada no núcleo, tu não tem mais nada para jogar para o secundário. Então, tu não tem mais corrente para circular no secundário, porque tu não tem mais energia no núcleo. Então, esse diodo abriu, tu não tem mais nada para jogar para a saída. Ponto. No primário, tu abriu, tu ainda tá com a chave aberta, ainda está aberta. Então, não tem corrente no primário também. Então, as duas correntes são nulas durante a terceira etapa, que é do TX, esqueci de botar aqui, ó, que é do TX até o final do período. Tá? Certo. Obrigada, tá? Beleza. Mais ou menos. Tranquilinho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui com vocês os gráficos de outras tensões e correntes no nosso circuito, tá? Só para riscar mais ainda, porque não está bem riscado ainda, tá? Então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui, ó, vamos olhar aqui no nosso circuito de baixo, que está mais limpinho, tá? Eu quero saber qual que é a tensão. A gente desenhou a tensão no primário, a tensão no secundário, a corrente no primário e a corrente no secundário. Agora, eu quero saber nos semicondutores, qual que é a tensão em cima dessa chave, que eu vou chamar de VDS, tá? E ela repete nas outras, eu só não vou desenhar nas outras. E qual que é a tensão em cima desse diodo aqui? Vou chamar de VD, por causa do diodo, tá? Ainda, eu quero saber, vou botar outra cor aqui para ficar bem carnavalesco, eu quero saber a corrente que circula na chave, não só nessa etapa, eu quero em todas, né? Eu vou completar lá. Eu vou chamar de IDS, porque acho... Ai, droga, fiz merda aqui, peraí. Peraí, só um segundo. Só um segundinho. Deixa eu botar as figuras aqui, tá? Quero saber a corrente que circula na chave, tá? Deixa eu pegar a cor que eu estava escrevendo, que eu vou chamar de IDS, e quero saber também a forma de onda da corrente que circula no diodo. Deixa eu botar outra cor. Muitas cores. Qual que é a corrente que circula no diodo? ID.
tá bom? Vou desenhar graficamente esses carinhas aqui, tá? Vou começar com a corrente na chave, que eu acho que é o mais fácil, tá? Qual que é a corrente na chave? Daí vamos olhar as etapas aqui. Vamos pegar aqui, ó. Corrente IDS, que é a corrente na chave. Qual que é a corrente na chave durante a primeira etapa de operação? Vocês saberiam me dizer? Que é nesse intervalo aqui, ó, de 0 até dt. Qual que é a corrente que circula na chave durante a primeira etapa? Vai ser a mesma do flyback no primário. Aham. Isso, ó, é a mesma corrente que circula no primário, né? É a mesma corrente que circula nessa malha, que é a corrente dada pelo primário. E a gente já sabe a corrente do primário. É esse triângulo vermelho aqui, ó. Isso aqui é a corrente no primário. Então, durante a primeira etapa, enquanto a chave estiver fechada, primeira etapa, a chave está fechada. Então, a chave está conduzindo. Que corrente que a chave está conduzindo? A mesma do primário. Então, ele vai circular uma corrente assim, tá? Assumindo que essa corrente é igual àquela vermelha lá, tá bom? No final da primeira etapa, que é no instante dt, essa chave abriu, ó. Então, aqui, a corrente que desce na chave é 0, porque ela abriu. Então, não tem corrente circulando nela. Tanto na segunda, quanto na terceira etapa. Enquanto a chave estiver aberta, ou seja, na segunda etapa e na terceira etapa, tu não tem corrente na chave. Então, aqui é o teu TX, e aqui é o teu final do período. No final do período, tu vai mandar fechar de novo. Ah, daí repete isso aqui, e daí vai repetindo. Tá? Então, essa é a corrente que circula na chave, que é o mais tranquilo. A gente pode desenhar também a corrente que circula no diodo, né? Que segue o mesmo padrãozinho, ó. Corrente que circula no diodo lá na primeira etapa. Vamos desenhar. Corrente que circula no diodo. Tá? A corrente que circula no diodo, vocês concordam comigo que é a mesma corrente que circula no enrolamento secundário do teu transformador? Aqui na primeira etapa, aqui na segunda etapa e aqui na terceira. Concordam que é a mesma corrente que circula no secundário do teu transformador. Então, na primeira etapa, ó, não tem corrente no diodo. Então, a corrente no diodo é 0. Quando começa a segunda etapa, ele começa a conduzir um valor de pico, que é o mesmo valor de pico lá do secundário. Começa a conduzir aquele valor de pico e para de conduzir quando acabou a energia do magnético, ou seja, quando acabou a segunda etapa. E fica em 0 até chegar na próxima segunda etapa. Ok? Belezinha? Essa aqui é igual à corrente do primário, que é a corrente na chave, e essa aqui é igual à corrente no secundário, que é a corrente do diodo. Aí isso aqui você tem que lembrar que corrente do diodo é igual à corrente do secundário, corrente na chave é igual à corrente do primário. Isso aí que você tem que lembrar. Agora, eu quero desenhar as tensões, tá? Que cor que eu usei aqui para tensão na chave? Cara que não domina a tecnologia, né? Aqui, ó, roxinho, tá? Tensão na chave aqui, ó. Como é que fica a tensão na chave? Vamos lá, vamos desenhar aqui assim, ó. VDS. Tensão na chave. VDS é a tensão entre esses dois terminais. Na primeira etapa, é essa tensão aqui, ó. Quanto que vale a tensão na chave durante a primeira etapa? 0. Por que 0? Alguém concorda com ele que é 0? Sim. Aí, é 0, muito bom. Temos 2 votos, então é 0. Por que é 0? Porque a chave está fechada, né? Se a chave está fechada, ela idealmente é um curto, ela está conduzindo, se ela idealmente é um curto, a tensão em cima dela é 0. Ela fechou. Idealmente é 0. Beleza. E na segunda etapa? Essa tensão aqui. Na segunda etapa, continua 0? Não. Aí vai Não. ser o VI. Vai ser o V. Ó, como é que a gente faz? É por aí, ó. O que a gente olha? É uma malha aqui, né? É uma malha aqui, ó. Tu tem o que nessa malha? Tu tem a chave, que é a tensão que tu quer saber. Tu tem a tensão de entrada, show de bola, daqui para cima, VI. E ainda tu tem a tensão refletida no primário. Consegue enxergar? Tu ainda tem a tensão que é refletida lá do secundário para o primário. Então quer dizer que existe uma tensão nesse enrolamento aqui, ó, que é a tensão refletida da saída para o primário. Então, tu tem o VI, beleza, mas ainda tu tem a tensão refletida. Tá? Então, tu vai ter, por exemplo, digamos que o VI seja aqui, ó. Então, tu vai ter mais ainda em cima disso, tu vai ter uma tensãozinha refletida. Então, aqui assim, tu vai ter VI mais a tensão do primário, tensão no enrolamento primário.
E a tensão do enrolamento primário é a tensão de saída refletida para o primário, NP por NS. Então, vai estar lá em cima. Chaval, está lá em cima. Então, durante a segunda etapa de operação, que é quando a chave está aberta e o secundário está conduzindo, o secundário está desmagnetizando o núcleo, tu tem a tensão de entrada mais a tensão refletida. Isso durante a segunda etapa. No entanto, na terceira etapa, que daí a gente cai aqui embaixo, que acabou a energia do acoplamento, que acabou a corrente sendo circulada, esse diodo abriu. Se o diodo abriu, tu não tem mais tensão aplicada no secundário. Então, tu não tem mais tensão no primário. Se não tem tensão mais no primário, agora sim, ó, a gente olha a malha de novo. Quem que tem? Tem o V, que a gente quer saber. Tensão de entrada, mais zero. Agora sim. Vocês enxergam que agora, na última etapa, na terceira etapa, isso aqui vai cair para VI. E até o final do período. No final do período acontece o quê? Tu manda fechar a chave de novo. Então, ele vai cair a zero aqui no final do período, porque começa o próximo período. E é o ciclo sem fim. Tá bom? Entendessem isso aqui? Alguém se perdeu? Difícil dizer quando tu te perdeu no segundo slide, né? Brinks. A chave, ali na segunda etapa, a chave vai enxergar o VLP como se fosse uma fontezinha também. Perfeito, exatamente. Tá, entendi. Como a gente está trabalhando em frequências muito altas, certo? A gente pode dizer que essas tensões são constantes. O VO vai ser constante, retinho, bonitinho, e que daí todas as tensões ficam CC bonitinho. Tá? Falta o que para nós? Tensão no diodo. Que eu desenhei de roxinho também. Vamos botar aqui, tensão no diodo. Tá? Vamos desenhar isso aí, ó. Então, vamos olhar lá na primeira etapa, certo? Eu botei com mais no catodo. Então, vamos botar aqui assim, ó, com mais no catodo. Qual que é a tensão que aparece no diodo durante a primeira etapa de operação? Conseguem se achar na riscaria ainda? A mesma lógica que a gente pensou aqui, ó. Ou melhor, aqui, ó. Tá? Faz a malha, ó. Certo? O que a gente tem nessa malha aqui, ó? A gente tem a tensão do diodo que a gente quer saber, a gente tem a tensão de saída aqui, né? Porque entre esses dois terminais é a tensão de saída. E a gente tem a tensão refletida no secundário, né? Que assim a gente tem a tensão VLS. Por quê? Porque estou aplicando a tensão no primário. Então, se eu estou aplicando uma tensão no primário, eu estou refletindo uma tensão para o secundário. Então, a tensão que aparece em cima do diodo na primeira etapa é a tensão de saída mais a tensão refletida do secundário. E qual que é a tensão refletida do secundário? Está aqui, ó, a gente já tinha anotado, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vamos supor que aqui é a tensão de saída, eu vou somar nele, vai ficar VO mais a tensão de entrada refletida para o secundário. Então, é NS por NP. Ok? Então, durante a primeira etapa, ele vai estar lá em cima, ó. Chablau. Retinho aqui, lá em cima. Tá aqui em cima. Isso é a primeira etapa. O que acontece na segunda etapa? Bom, na segunda etapa, tu abriu a chave, o diodo entrou em condução. Putz, e se o diodo entrou em condução? Se o diodo entra em condução, idealmente ele é um curto. Se idealmente é um curto, a tensão em cima dele é zero, porque ele está conduzindo. O mesmo raciocínio que a gente teve na primeira etapa para a chave, a gente tem na segunda etapa para o diodo. Então, a tensão do diodo, a tensão que tu está aplicando no diodo é zero, porque aqui ele entrou em condução. Então, tu não tem tensão em cima dele. Tá? Então, caiu a zero. Beleza? E agora eu vim para a última etapa. Na última etapa, de novo, aquela ladainha, né? Eu não tenho tensão no primário, eu não tenho tensão no secundário, porque eu não estou aplicando em nenhum, e tanto é que a gente já desenhou aqui, ó, que na terceira etapa a tensão em ambos os enrolamentos é zero, eu não tenho tensão em nenhum. Então, a única tensão que compõe a nossa malha aqui, ó, de saída, é a tensão de saída, que está sendo garantida por esse capacitor. E a tensão de saída aplicada em cima do diodo. Então, a tensão que eu vou ter aqui, ó,
Na terceira etapa, vira a tensão de saída. Enquanto a minha chave estiver aberta. No final do período, que é aqui, ó, no final do período, meu comando vai mandar fechar a chave de novo, e daí tu volta para a primeira etapa. Na primeira etapa, a tensão de entrada é aqui em cima. Ó. Então, no final do período, ele volta lá para cima. E daí repete. Pede grapete. De boa? O VO ali, ele é garantido só pelo capacitor dele. Exatamente. Durante a terceira etapa, quem aguenta as contas aqui, ó, quem supre energia para a tua carga durante a terceira etapa é só o capacitor. É só o capacitor que suporta a tua carga. Então é ele que está fornecendo energia para a tua saída durante essa etapa. E aonde é que tu carrega esse capacitor? Bom, se tu está descarregando na terceira etapa, em que lugar que tu carrega ele? Quando que tu carrega ele? A gente descobriu onde descarrega, que é a etapa 3. E aonde que carrega? Na segunda? Na segunda etapa, ó. Na segunda etapa, tu tá tirando a energia que tu acumulou no acoplamento e tá fornecendo, ó, olha a corrente do secundário circulando lá, ó, tá fornecendo energia para o capacitor e para a carga ao mesmo tempo. Então, durante a segunda etapa, tu faz uma poupança de energia aqui no capacitor, que tu vai gastar essa poupança de energia lá na terceira etapa, ó. Sacou? Tu carregou aqui o capacitor e a carga, e depois aqui só o capacitor. De boa? Então tá. Dominando as etapas e formas de onda do flyback, pessoal? E daí, só mais uma dúvida. O projeto desse indutor e desse capacitor, e daí eles vão ser para garantir que isso aconteça, para que o indutor consiga suprir tanto o capacitor quanto a carga? Perfeito, exatamente. A gente vai projetar esses elementos, a gente vai projetar o valor da indutância primária, o valor do capacitor, o valor do número de espiras, a gente vai projetar isso em função de quanta energia tu quer sintetizar. Tu quer sintetizar? Não, tu quer transferir. Quanta tensão tu quer gerar na saída? Qual tua frequência? Qual o teu período? Qual o teu DUT? Tudo isso são variáveis de entrada no teu projeto. E daí tudo vai atender essas tuas características, essas tuas especificações. Nenhuma mais, pessoal? Tá tão fácil assim? Nossa. Eu ainda tô em dúvida se o resto tá acordado mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Se eu não esqueci de falar nada para vocês aqui. Desenhamos as formas de onda. Tudo bonitinho. Tá, agora vamos para frente. Adiante. Beleza, essas são as etapas, essas são as formas de onda. Lembrem o que está acontecendo, né? Fechou a chave, então tu tem um circuito equivalente. Esse circuito equivalente dura durante a primeira etapa. Abriu a chave, opa, o circuito mudou, então é a segunda etapa. Quanto tempo dura isso? Até acabar a energia acumulada. Tu tem na primeira etapa energia sendo acumulada, tu tá drenando energia da entrada e acumulando num acoplamento, e na segunda etapa tu tá fornecendo essa energia para a saída. Esse que, na real, é o grande princípio, ó, pessoal, de qualquer fonte chaveada, de qualquer conversor estático. Tu tem dentro do período de comutação, dentro do período de chaveamento, que é na ordem dos 10K, 50K, 100K, dentro desse período, tu tem um pedacinho do período que tu tá drenando energia da entrada. E no resto do período, tu está fornecendo essa energia. Porque na média do período, tu vai ter a média dessa energia. Então, por isso que tu consegue sintetizar a tensão que tu quer na saída a partir da tensão de entrada. Porque na média, eu posso drenar durante mais tempo, ou posso drenar por menos tempo. Isso é quanta energia tu vai acumular nos teus acoplamentos magnéticos. Seja um acoplamento, como é aqui, ou num indutor, como é o caso do buck boost ou do buck, né? É sempre a mesma ideia. Todos os conversores. Tu tem uma etapa que tu acumula energia e uma etapa que tu fornece energia. Tá? E dependendo de quanto tempo tu fica acumulando, mais energia tu vai fornecer. Se tu acumula mais energia, tu fornece mais. Se tu acumula menos, tu fornece menos. Então, essa é a ideia, basicamente.
Beleza. Então, agora eu quero mostrar para vocês essas formas de ondas e esses gráficos numa simulação, tá bom? Deixa eu abrir a simulação do PSIM aqui. Eu não sei se vocês querem que eu monte do zero com vocês a simulação. Pode ser também. Votação. Vou fazer uma enquete. Querem que eu monte a simulação do zero com vocês? Ou tu não tem intimidade com o PSIM? Olha aí, ó. Falou entendida do PSIM já, ó. Tu passa a simulação pra gente também, ou não? Isso é o que a gente tem que fazer mesmo? Ah, a minha ideia é que vocês façam, né? Porque senão fica muito fácil abrir o arquivo e daí vocês nunca configuram a simulação. Tá? Eu vou assumir que vocês já manjam, que é 5 minutos vocês consigam desenhar, então. Se não for o caso, me fala, que daí a gente monta depois uma do zero, tá? Mas aqui o que a gente tem, ó? Deixa eu voltar no slide. Eu não botei os parâmetros aqui? Ah, que tá aqui, ó. Tá aqui os parâmetros, tá? Essa simulação é um conversor, tá? Que eu tô assumindo que o barramento é 100 volts e a gente está gerando na saída 20 volts para uma potência de 100 watts, tá? Então, a nossa carga aqui, ela representa uma potência de 100 watts. Não sei o que é esse 100 watts, tá? Pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode, é o que tu quiser, tá? É 100 watts na saída. Outros parâmetros dele é o seguinte, ó. Foi feita uma comutação em 50 kHz dessa chave e a razão cíclica dela é 0,35, tá? Então, a gente fica 35% do período fechada e 65 aberta, tá? O resto dela fica aberta, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou mostrar isso para vocês passo a passo, tá? Aqui está a nossa simulação. Eu vou rodar essa simulação aqui. Eu já estava com ela aberta aqui, na real. Deixa eu parar aqui e vou rodar de novo. Vou fechar isso aqui. Fazer de conta que é a primeira vez. E vamos ver. Deixa eu puxar para cá. Aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá, ó. Simulação aqui, show de bola. Vamos colocar aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui no meu circuito, ó, tá entrando 100 volts. A primeira coisa que eu vou medir é a tensão de saída. Ó, já tem um medidorzinho aqui, que é o VO, tá? Primeira coisa, eu tenho que mostrar para vocês que realmente esse conversor está convertendo 100 volts nos 20 volts de saída que eu falei que ele era, tá? Essa é a primeira coisa que tu tem que validar sempre, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, que a nossa tensão, tá essa coisa feia aqui, né? Pulsante, não sei o que tem. Mas te liga nos limites, ó. Ela tá batendo em 19,8 e em cima ele tá batendo em 20 ponto alguma coisinha, 20 uma chicaquinha aqui, ó. Para ficar mais bonitinho, junto desse gráfico aqui, eu vou colocar o zero, o eixo, tá? Só para ficar mais bonitinho. Tá aí, ó. Então, aqui, ó, em 20 volts, eu botei o zero aqui, só para ficar melhor a escala. Em 20 volts, a gente tem a tensão de saída, nos 20 ali, bonitinho aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu ainda posso pegar aqui, né, usar as ferramentas, pegar o valor médio, por exemplo, daqui, ele tá dando ali, ó, 19,9, não sei se vocês conseguem ver isso, 19,93, tá? Tá dando os 20. Então, beleza, nosso flyback tá fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, tá? Agora eu vou tirar o VO daqui, ó, e vou colocar o sinal PWM da chave, ó, esse sinal aqui, ó, tá? Pra gente ir colocando as etapas junto com o sinal PWM, tá? O PWM, nesse caso aqui, eu estou gerando através de um sinal, de um comparador, tá? Isso aqui é um comparador que está modulando o valor 0,35 num trem de pulsos em 50 kHz, tá? Isso aqui é dispositivos 3, lá, vocês aprendem a fazer comparador lá. E esse comparador é, na real, um modulante, tá? Ele está modulando o 0,35 em cima de um trem de pulsos. Tu pode fazer assim, ou pode usar o gatilho do PSIM mesmo, que está aqui, ó. Ou pode usar essa ferramenta aqui, que é o gatilho, tá? Aqui tu tem que definir a frequência, quantas vezes ele vai comutar dentro dessa frequência e em que ângulo que ele vai comutar. O período completo é 360 e aonde tu quer que ele comute é o ângulo por regra de 3 onde tu quer, tá? Por exemplo, aqui ele vem por default, em 50% do período ele vai comutar, que é 180 graus, tá? Eu gosto de usar isso aqui só porque faz o contexto lá com dispositivos 3, tá? E daí tu entra com o valor aqui direto, ó, da razão cíclica. Beleza, vou colocar o PWM lá. Xablau.
Ah, tá bem ruim esse verde aqui, deixa eu trocar a cor aqui. PWM, vamos botar um sinal vermelhinho e vamos botar linha mais grossa. Tá, aí. Então esse aqui é o PWM, tá? Ele tá em nível lógico, né? Mas na prática isso aqui não é 1, ó. Isso aqui geralmente é 15 volts, tá? Na prática o sinal de comando ele aplica 15, 12 ou até mais às vezes no gate da chave aqui. Então isso aqui é o trem de pulsos, o PWM que a gente estava falando, ó. Lá na simulação. Aqui, ó, é o início do período. E aqui, ó, é o final do período. Então, ele fica um certo percentagem do período fechada, a chave, que caracteriza a nossa primeira etapa, e o resto do período ele fica aberto. E daí, dentro desse resto, tu vai ter aqui a segunda e a terceira etapa. Se ele tiver em DCM, se ele tiver em CCM, vai ter só a segunda. Tá, mas esse aqui é o comando da chave. Então, aqui, durante esse intervalo de tempo, a gente tem o que a gente viu na primeira etapa. E agora eu vou botar essas formas de onda para a gente ver, tá? Vou colocar aqui, junto com o trem de pulsos, eu vou colocar a corrente no primário, tá? A corrente que circula aqui, ó, a corrente no primário. Eu não coloquei um amperímetro aqui para medir, ó. Achei, podia ter posto um amperímetro para medir, né? Para medir a corrente que circula nesse magnético. Eu não coloquei, mas eu vou pegar a corrente na chave, tá? Eu vou pegar a corrente na chave, porque é a própria corrente no indutor, assim como a gente viu lá na apresentação, né? A corrente, não é esse slide que eu quero, esse aqui. A corrente na chave é a própria corrente no primário, né? Então, a corrente na chave é a própria corrente no primário, eu vou pegar a corrente na chave na nossa simulação. Bom, então, eu vou pegar aqui, ó, corrente no MOS 1, tá? Que é essa chavezinha aqui. Vou colocar ela lá e já vou dar um chablauzinho de espessura nela aqui. Aqui, ó. Então, te liga aqui, ó. Isso aqui é a corrente na chave do nosso flyback. Olha que na primeira etapa, ó, quando aplica o sinal de gate, a corrente que está circulando aqui, ó, que é a própria corrente do primário, está crescendo linearmente, porque tu está aplicando uma tensão positiva em cima do indutor. E quando que ela para de crescer? Quando que ela para de acumular energia no teu acoplamento? Quando tu manda abrir a chave, ó. Abriu a chave, chablau, parou de acumular energia, a corrente no primário caiu a zero. Ah, mas é um acoplamento magnético, eu não posso, a corrente no acoplamento magnético não pode cair a zero, um indutor tem inércia à variação de corrente. Não, tudo bem, essa corrente vai circular agora no secundário. Deixa eu botar aqui o secundário junto. E vamos olhar lá o secundário junto, ó. Aqui está a corrente do secundário. Então, a corrente entrou no acoplamento pelo primário e saiu do acoplamento pelo secundário. Tá? E ela começa, o secundário começa a conduzir no final da primeira etapa e termina quando termina a energia no acoplamento magnético. Até a corrente cair a zero aqui. Tá bom? Ok? Observe o que aconteceu aqui, ó, aquilo que a gente tinha falado, ó, o reflexo da corrente de pico do primário foi refletido para o secundário pela relação de transformação. Então, a corrente que estava aqui era a vermelha e a que está aqui é a azul. Tá bom? Olha aqui a outra coisa, ó, a descontinuidade do nosso conversor. Ó, já um zoom só em um período aqui, ó, só no final do período. Ó. Tá vendo aqui, ó? Corrente no secundário ficou em zero. Isso aqui é a descontinuidade. Exatamente nesse ponto aqui, terminou toda a energia que tinha no magnético. Então, não tem mais o que passar. Então, ele fica zero até tu mandar a chave fechar de novo. Ó. Olha lá em cima, ó. Tu mandou fechar a chave de novo, recomeça o ciclo. Tá? Aqui. Tranquilinho? Enxergaram aquelas formas de onda que a gente estava vendo? A gente ainda pode pegar mais algumas, ó. Por exemplo, aqui eu botei um medidor para tensão em cima da chave. Então, vou colocar mais um gráfico aqui, ó. E vou colocar a tensão na chave. Eu acho que é essa aqui. Acho não, é. Esse aqui é a tensão na chave, ó. Deixa eu dar um zoom só num período aqui, ó. Só que assim, ó. Só num período. O que a gente tem da tensão na chave, ó? Exatamente aqui a chave fechou. Olha lá em cima o PWM, ó. Mandou a chave fechar. Se a chave fechou, a tensão em cima dele caiu a zero, porque ele entrou em condução. Então, a tensão está em zero, está em zero, está em zero, até tu mandar abrir a chave. No instante que tu mandou abrir a chave, tu tem a tensão de entrada em cima da tua chave, mais a refletida, que foi aquilo que a gente tinha desenhado lá. Tensão de entrada mais a refletida. Tá aqui, ó.
Tá indo, enquanto tem energia, ó, enquanto tem energia no acoplamento, enquanto não terminou de desmagnetizar, continua lá em cima a tensão, entrada mais refletida, até acabar a energia e tu chegou na terceira etapa. Acabou a energia, tu não tem mais tensão refletida, então caiu a tensão em cima da chave para a tensão de entrada. Tá aqui, ó, 100 volts, tensão de entrada. A gente ainda pode botar junto aqui, não, vou botar no gráfico abaixo, a tensão do diodo. Aqui. Tensão do diodo. Deixa eu mudar. Aqui. Aí. E daí, olha aqui, ó. Início do período, o que a gente tem, ó? Início do período tá aqui, ó. Esse aqui é o início do período. Te liga que a tensão tá lá em cima. É a saída mais refletida. Nossa saída é 20, ele tá em 50, ó. Saída mais refletida enquanto a chave está conduzindo. A chave parou de conduzir, porque o PWM caiu, a chave parou de conduzir, o diodo entrou em condução. Corrente azul aqui. Se o diodo entrou em condução, a tensão desse diodo aqui, isso aqui é a tensão do diodo, caiu a zero. E cai a zero até o TX, até o final da segunda etapa. No final da segunda etapa, tu tem só a tensão de saída, porque tu não tem nada refletido em cima do diodo. Até começar o próximo ciclo. Na hora que começou o ciclo, chave fechou, refletiu a entrada para a saída, aumentou a tensão em cima do diodo. Tá? Conseguiram ver essa riscayama que eu fiz aqui, ó? Ó, aqui, ó, a tensão da chave, ó, ela é esse quadradinho aqui, ó. Tensão no diodo, ela começa em alta, vai para zero e faz o degrauzinho. É mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. Começa em alta, cai a zero e faz o degrauzinho. Tensão na chave, aqui. Posso tirar uma dúvida? Uhum. Ali, a corrente no diodo, ela decresce linearmente, né? Uhum. Mas a corrente ainda permanece constante, mesmo que a corrente vá decrescendo. Não? Sim. A corrente permanece constante. Não, a corrente decresce e a tensão permanece constante. Sim, a tensão em cima do enrolamento permanece constante. As duas são do diodo. A de baixo é a tensão do diodo e a de cima é a tensão da chave. Tá. O que acontece é... Hã? Tem como A você minha botar dúvida a era tensão do secundário? Ah, Direto? tensão no indutor, dá para colocar também. Deixa eu tirar essas aqui. Eu não sei se eu botei medidor. Quem sabe botar a tensão no indutor ajude. Então, vou botar aqui, ó, a tensão do primário e a tensão no secundário. Quem sabe ajude a entender um pouquinho melhor. Que daí é o primeiro gráfico que a gente desenhou, né? Deixa eu botar aqui. VLP, que é a tensão no primário, e VLS. Agora o que a gente vai ver aqui, ó, deixa eu botar o slide de novo, o que a gente vai ver agora são esses dois gráficos aqui, ó, tá, que são as tensões nos indutores. O que a gente estava vendo era esses dois roxinhos embaixo. Então aqui, deixa eu, aqui. Então eu vou tirar aqui, ó, tirar essa screen, delete screen, essa aqui também, screen, não, aqui eu só vou trocar as formas de onda, ó. Vou colocar, tem que simular de novo, né, idiota. Simula. Tá, tem que apagar isso aqui primeiro. Vai. Tá. Deixa eu botar aqui, ó. Tensão no enrolamento primário. Sai esse aqui. E tensão no enrolamento secundário, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar compatível com o que a gente está vendo ali. Tá, vamos lá. Então, olha, o que a gente tem aqui embaixo agora, ó. Em vermelho é a tensão em cima do enrolamento primário. Então, olha aqui, que na primeira etapa, ó, que a chave está fechada, tu está aplicando a tensão de entrada, ó, 100 volts aqui nesse enrolamento, ó. Então, tu está aplicando uma tensão positiva em cima dele, a corrente nele está subindo linearmente, está crescendo linearmente, está aqui. Agora, quando tu tem a segunda etapa de operação, tu aplica aqui, ó, a tensão azul, que é a tensão no enrolamento secundário, ó, ela cai para esse valor negativo aqui, ó. O zero está ali, ele virou uma tensão negativa em cima do enrolamento secundário.
Por ser uma tensão negativa, que é a tensão de saída em cima do enrolamento secundário, esse enrolamento começa a desmagnetizar. E como é uma tensão constante, é uma tensão lisinha, ó, é um valor constante, então é uma constante. Uma reta decrescente é a integral dessa constante negativa, que é a corrente no indutor. Tá? Então ele desmagnetiza constantemente, a inclinação é constante, ou seja, a tensão é constante. Eu não sei se era mais ou menos isso a dúvida, mas eu não sei se tu estava confundindo a tensão lá, que era a tensão nos semicondutores. Aqui é a tensão no magnético agora. Eu estava tentando entender a relação entre as curvas, mas aí agora ficou claro a relação da derivada integral ali. Isso, é. A derivada dessa curva azul aqui de cima é a tensão em cima do indutor, porque essa curva aqui é a corrente no indutor. A tensão está aqui, ó, é um valor negativo, ó, até liga onde é que está o zero, ó, que é menos a tensão de saída. Então é negativo, está decrescendo. É negativo constante, então está decrescendo com uma inclinação constante. Tá, obrigada, faz sentido agora. Faz sentido? Igual soldado. De novo essa piada, todo dia. Beleza. Então, seguinte, tentei mostrar aqui na simulação aquelas formas de onda que eu desenhei ali para vocês, tá? O que é importante? Vocês têm que reproduzir isso aqui, tá? Vocês têm que montar a simulação e tentar enxergar de novo. Só que mais do que isso, entender o que está acontecendo em cada etapa, tá? Por isso que eu botei o PWM direitinho, para vocês diferenciarem. Ah, existe as 3 etapas. Primeira etapa é quando a chave está fechada, tu está acumulando energia. Se tu está acumulando energia, a corrente no indutor está subindo linearmente. Por onde que tu descarrega isso? Ah, é só quando a chave abre, tu descarrega pelo secundário, e parari, paroró, até acabar a energia, e daí caracteriza o final da segunda etapa. Observe que a gente não calculou nada. A gente só está analisando as formas de onda e o comportamento do circuito, tá? Só para entender o que está acontecendo. Depois a gente vai começar a colocar equações de verdade aqui, tá? A gente vai começar a calcular de fato. Quanto que é esse TX? Tem como a gente calcular. Tá? Isso aqui não é a deriva assim, até acabar. Não, a gente calcula quanto que é o TX, e o TX é um parâmetro de projeto depois, tá? Então, a próxima etapa disso aqui é botar equações nesse cara aqui, nessas formas de onda. Tá bom? Isso aqui tem que estar bem firmezinho na cabeça de vocês, tá? Beleza? Nenhuma dúvida? Show de bola? Brasil? Alegria? Alegria! Eu tinha separado aqui mais uma coisa, que a gente ia começar a calcular. Que horas no intervalinho? Então, eu já ia entrar nessa vibe aí, tá bom? Eu tinha separado aqui mais essas equações aqui pra gente achar, que não é difícil, tá? Mas eu não vou passar, porque, infelizmente, eu tenho que ir lá no campus agora às 11 resolver um problema. Então, para vocês vai ficar o quê? Colocar essa simulação aqui no pecinho, ó. É uma simulação diferente, para uma tensão de entrada diferente, para uma potência diferente. Então, o objetivo de vocês é simular isso aqui e ver aquelas formas de onda que a gente desenhou à mão no simulador. Exatamente da mesma forma que eu fiz agora com a simulação, tá? Só que é um conversor um pouquinho diferente, tá bom? Então, tentem simular, tentem montar. Se não conseguir, a gente tenta montar junto depois. Eu coloquei aqui, ó, só os parâmetros do simulador para ficar melhor de vocês enxergarem, tá? A gente pode conversar melhor depois sobre o que influencia esses parâmetros aqui, quem não manja, tá? Quem não manja de configurar o simulador, que é o Simulate Control aqui, ó, daí a gente pode conversar depois melhor sobre isso, tá? A princípio, eu quero que vocês simulem e vejam as formas de onda, tá? A gente não vai calcular nada nessa aula ainda. Quero que vocês vejam as formas de onda. Identifiquem as etapas. Beleza? E daí, o que eu quero que fique, então? A gente vai voltar na próxima aula para calcular aqueles negocinhos ali e fazer já a rotina de projeto. A gente vai calcular os esforços, vai fazer já a rotina de projeto, aprender a calcular o valor do L, aprender a calcular o valor do C, tá? Isso é a nossa próxima aula. Mas o que eu quero que fique
disso aqui? Basicamente, relembra dentro de que contexto que tá os conceitos que a gente está vendo aqui, dentro de que contexto que tá todas as características aí de fonte chaveada, o que ela faz dentro da eletrônica, processar energia, tá? O que tem ali nessa estrutura? Tem um flyback, tem um estágio de entrada, que é retificação, tem o circuito de comando, que gera o PWM, tudo aquela ladainha que eu falei do início. E lembrem das formas de onda e das etapas. O conversor vai ter 3 etapas, o que caracteriza o início e final de cada etapa, como que são as formas de onda dentro de cada etapa, tá? Quero que isso fique claro aí na cabecinha de vocês, tá bom? E na próxima aula a gente vai retomar esses slides que faltou, e daí a gente vai definir já a topologia de projeto, metodologia de projeto, e vamos, quem sabe, já colocar numa tabelinha de Excel essa rotina de projeto para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser? Vão ficar brabo comigo? Se não tem mais nada, se ninguém tem dúvida, podem perguntar qualquer coisa, senão encerrados por hoje. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Sempre tenha bastante saúde.